Boa tarde, amigos. Boa tarde. Tudo bem? Hoje, em nome da Abrajuc e também do Processo em Revista, a gente vai continuar com o que a gente chama de diálogos necessários sobre direito em geral, mas hoje sobre um pouco de constitucional e processo civil. A gente vai falar de fundamentação com o professor Antônio Minhoto e comigo, Paulo Papini, sobre fundamentação das sentenças e decisões judiciais nos termos do artigo 93 da Constituição e 489 do novo Código de Processo Civil. Vamos lá. Papini, antes, vamos lembrar, tanto para você quanto para mim, você que está nos assistindo aí, não esqueça, entra lá tanto no Facebook quanto no YouTube, se inscreva em Processo em Revista e também se inscreva na Associação Brasileira de Justiça Constitucional Abrajuc, tanto no Facebook quanto no YouTube, para você receber as novidades. Você está sempre colocando vídeos novos, a gente se esforça aqui para trazer sempre novidades para você, não é verdade? Exatamente. É importante você estar ligado nisso, porque se você entra no Facebook, você coloca lá curtir e seguir, tanto no Processo em Revista quanto na Abrajuc, que é matéria constitucional, você vai estar sempre recebendo as novidades, sem precisar ficar consultando a página, tá bom? E como a gente já mencionou uma vez, né, parece que tem um estudo científico muito sério sobre o tema, que parece que ninguém perde a mão por apertar o botão curtir do YouTube. Isso é um mito, é que nem a loira do banheiro, não existe, é mito, entendeu? Pode ficar tranquilo, vai lá, coloca lá, curtir, seguir e recebe as novidades. Mas é o seguinte, Papini, vamos começar falando desse tema. Você que está me assistindo, advogado, advogada, estudante do direito, quem se interessa por isso, eu começo dizendo o seguinte, o Papini me conhece, eu gosto muito de estudar a parte de teoria geral do direito, e eu acho que não só em relação ao CPC, em relação a várias leis que aparecem, leis novas, eu costumo dizer o seguinte: não adianta você trazer uma grande modificação legislativa se essa modificação não se faz acompanhar de uma modificação de mentalidade. E eu acho que nessa questão da fundamentação, eu tenho vários amigos juízes, eu sei que você tem também, que respeito muito a atividade do juiz, a magistratura, mas eu acho que os juízes ainda não sintonizaram o que é o novo CPC em relação a essa questão da fundamentação. Sim. Ainda estão com uma mentalidade que já no CPC Buzaide de 73 já era uma mentalidade superada, que é essa resistência, não sei de onde é que vem isso, essa resistência em fundamentar, e agora o novo CPC usa o termo específico, é o fundamentar adequadamente, suficientemente. Não basta dar uma fundamentação qualquer. Ausentes os requisitos legais, negam, indefiro a liminar pleiteada. Ponto. Bom, mas como assim, né? Que fundamento é esse? Princípios da proporcionalidade e da usabilidade, né? Então agora, por exemplo, o 489 que você acabou de citar, ele coloca lá alguns critérios. O que é uma fundamentação adequada? Ele coloca quais são os critérios. E uma das coisas que ele coloca, por exemplo, que eu acho bem interessante, é que não adianta você ficar repetindo fórmulas, né? Aquela uma frase pronta, né? Eu, de um lado, na prática, o que eu observo? Você que está me assistindo, o Papini também, eu observo que tem uma coisa meio oscilante, assim, sabe? Há juízes que eu percebo que procuram se esforçar, mas que já faziam isso antes, com o CPC de 73. Juízes que se esforçam para te oferecer, falam, olha, eu estou tomando essa decisão por essa razão aqui. Né? Como eu costumo dizer, né? Eu brinco com os meus amigos juízes, eu vou até pegar uma folha de papel aqui, eu brinco com os meus amigos juízes, que tem juiz que parece que pega o processo assim, né, com a ponta dele e fala, o que é isso aqui, né? Sabe assim, tem aquela coisa meio uma resistência, né? E dá qualquer decisão de qualquer jeito, uma fundamentação às vezes fraca, uma fundamentação que você percebe que a pessoa, o juiz não se dedicou a ler realmente. Quando o juiz vem, eu não sei se você concorda comigo como advogado, quando o juiz vem, por exemplo, indefere um pedido seu e oferece razões suficientes, o bom advogado, dificilmente ele fica irritado. Você pode ficar contrariado porque você não teve um pedido atendido, é uma outra coisa. Mas você ficar irritado, não, como é que pode, que absurdo, não, difícil. Então o juiz, quando ele fundamenta direitinho, eu quando era estagiário, Papinho, eu peguei numa época, né, que era xerox, o processo era físico e coisa e tal. Quando o juiz dava uma sentença, vamos dizer assim, vai entre aspas, era um acontecimento no escritório da advocacia, era guardado aquilo. Pô, saiu a sentença no processo tal, você ia lá ver. Aí você pega a sentença, puxa, eu acho legal estabelecer esse diálogo. Você fala, vamos ver o que o juiz entendeu disso daqui. Aí você lê, e tem juiz que você olha e fala, puxa vida, viu? Que coisa, o cara realmente, olha,
não prevaleceu a minha tese, mas está bem fundamentado isso aqui. Vai me dar trabalho para apelar nesse negócio. E outra coisa, né? Agora vou até abrir dois parênteses. Primeiro deles, outro dia no escritório, a gente ganhou um processo com uma sentença muito mal fundamentada. Por sorte do meu cliente, a parte contrária não tem condições materiais de recorrer, então transitou julgado já, inclusive. Eu comentei com o meu sócio, eu, como advogado, como jurista, fiquei envergonhado por ter ganhado o processo daquela forma, com aquele nível de sentença. E daí eu vou lembrar uma frase que um professor meu de faculdade, amigo meu, Ricardo Zé de Leitão, costumava falar. Prefira, como advogado, perder com uma sentença burra mal fundamentada do que ganhar com uma sentença burra mal fundamentada. Porque quando você perde com uma sentença burra mal fundamentada, você tem um caminhão de argumentos para usar no recurso de apelação. Exatamente. E quando você ganha, o que você faz? E vamos falar a verdade, né? Especialmente quem é advogado, está me assistindo, advogado. Eu vou falar com tranquilidade, um sentimento que eu tenho, eu acho que muitos têm também. Quando você pega uma decisão bem feita, dá um prazer aquilo, você olha e fala, puxa, o juiz realmente leu o que está no processo, né? Fez um negócio por A mais B, desenvolveu um raciocínio, colocou aquela frase, então é isso aqui. Então assim, vamos desfazer um mito, que nem você falou do dedo que não cai, também é o seguinte, essa história de que o advogado critica o juiz quando perde a ação. Não é verdade. O bom advogado, eu já tive vários, eu encontrei muitos advogados na minha vida como advogado ou contencioso de ações, muitos bons advogados. Não é verdade isso. Juiz que faz uma boa audiência, oferece uma boa fundamentação, você quer lá fazer uma pergunta, doutor, eu vou indeferir sua pergunta por causa disso. Tudo bem, tá tudo certo. Então é assim, quando o juiz ele se interessa pelo caso e oferece as razões dele de maneira suficiente, o advogado aceita aquilo, ele fala, bom, tá bom, eu posso até recorrer, mas não tem aquela irritação, aquele inconformismo de você achar, como eu fiz agora há pouco, o cara pegou com a ponta do dedo e fez de qualquer maneira. Isso é muito ruim, dá uma sensação ruim em cada um de nós, como advogado, com certeza. Uma coisa importante da gente falar é que alguns juízes, principalmente na área trabalhista, mas no civil também, tá? Não vou estender essa crítica a todos os juízes trabalhistas, está no civil também. Alguns juízes se sentiram pessoalmente afrontados com o artigo 489 do novo CPC. Eu imagino. Tanto que aconteceu aquele evento daquele jurista, pode falar o nome dele, né? Do Lenestrec, que foi vaiado no TRT da segunda região. Não estava sabendo. Sabe disso, né? Eu gosto de fazer vídeos porque eu aprendo também com o Papini. Não estava combinado isso, também contando. Quando que foi esse evento? Foi coisa de 2 ou 3 anos, não sei se foi na vigência do novo CPC ou na vacatio legis, agora não lembro. Até fiz um artigo sobre esse tema. E ele foi dar uma palestra no TRT da segunda região, aqui na Consolação, para magistrados. E ele começou a realçar a importância que existe do 489 em a fundamentação, que vai em conformidade com o artigo 93 da Constituição, em dado momento e falou, obviamente, que aquilo também se aplica à trabalhista, com um detalhe, Lenestrec é levemente de esquerda, é muito defensor do direito do trabalho, nos seus textos, tá? Ele foi vaiado por um grupo de juízes numa palestra no TRT, uma coisa assim, bullying, né? É cena de bullying, é cena de filme de pego lá fora, alguma coisa assim. E você sabe de uma coisa, se você parar para pensar, presta atenção aí, amigos, amigas, olha só. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, ele é norma constitucional originária, a gente pode dizer, porque ele não foi por emenda por nada, já veio desde 88. Aí no novo CPC, no artigo 11 do novo CPC, ele é simplesmente uma cópia do 93, inciso 9. Eu fico pensando no legislador, o negócio do legislador querendo dizer, olha, pegando pela mão, dá para prestar atenção nisso aqui agora? Porque nós temos agora do artigo 1º ao 12, nós temos só princípios constitucionais no novo CPC, sim, certo? O artigo 11, ele é uma cópia do 93, inciso 9 da Constituição. Depois ainda tem o 489. Quer dizer, você tem a Constituição, tem o artigo 11 e tem o 489. Quer dizer, quase que fizeram uma blitz, né, no juiz para dizer, olha, você vai ter que fundamentar as suas decisões.
Quer dizer, vai oferecer resistência mais o quê? E aí também é uma coisa assim, vamos também deixar um negócio claro, que um dia a gente vai gravar um vídeo e eu quero falar sobre isso. Vamos deixar uma coisa clara. Quando o advogado entra com embargos de declaração, não é insolência, não é desafio, não é falta de educação, mas é um vídeo à parte que nós vamos gravar disso aí, porque é um negócio importante. Também não é insolência, não é desrespeito, não é desconfiança, você querer que o juiz fundamente. Puxa, uma coisa, eu vou até falar um negócio assim meio familiar. Quem aqui tem filho, eu tenho filho, quem tem filho, você vai dar uma ordem para o seu filho. Qualquer filho, faça isso, não faça aquilo. Naturalmente é do ser humano, ele vai te perguntar, por quê? Por acaso é um robô? Olha filho, você isso. Ah, tá bom, sim senhor, e sai andando? Até os colaboradores de escritório. Acabou isso aí, lógico. Até os colaboradores de escritório. Acabou essa história, exatamente, bem lembrado. Você vai chegar para um estagiário, faz isso. Ah, mas por quê, doutor? Não, você não tem que perguntar, vai lá, faz, acabou. Não. É natural do ser humano você querer buscar uma razão, especialmente no direito, que realmente a nossa fama, eu sei porque eu sou professor, na universidade eu falo isso, me chamam para certas reuniões, aí o pessoal quando coloca uma coisa qualquer, aí eu sou o que levanta a mão e fala, mas por que vai fazer isso? Ah, chegou o pessoal do direito, perguntando por quê. Tá no nosso DNA, digamos assim. Agora, como é que você vai pegar uma decisão, uma coisa que vai mudar, que manda penhorar, que manda arrestar, que manda sequestrar, que manda prender, que manda soltar, que condena, que toma casa, que dá casa, e não tem uma fundamentação adequada? Os juízes também deveriam entender um pouco isso. Não é, eu repito, quero deixar claro isso daí, tenho amigos juízes, prezo muito a magistratura, não se trata de desafio, de desprestígio, de desconfiança, de nada disso, de disputa entre advogado e... Não tem nada disso, precisa acabar com essa história. É que você falando, porque assim, os juízes têm que entender que o juiz estuda para fazer uma sentença ou uma decisão, só que o advogado para fazer iniciar uma contestação, uma réplica, ele também estuda. E a gente vai mais longe ainda, né? Porque na verdade, o dever de fundamentação, a gente pode trazer do russo, daquela palavra, quando tem a queda do muro de Berlim, glasnost. Glasnost é transparência, mas não é transparência dessa mesa de vidro. Glasnost é transparência no sentido de publicidade. Glasnost e perestroika. Perestroika é abertura econômica, Glasnost é a transparência. Exato. Um dia que eu estava na Rússia, alguém explicou, não, Glasnost é transparência no sentido de publicidade do ato público, da gestão do Estado. É assim, o processo, advogado, juiz, promotor, são só atores do processo. O destinatário final do processo é o povo. O poder emana do povo. Então, na verdade, o judiciário não é dele o poder. Ele está exercendo o poder que, na verdade, pertence ao jurisdicionado. Exatamente. Justamente por estar exercendo o poder que pertence ao jurisdicionado, ele tem que fundamentar. Porque eu estou decidindo assim e não assado. Exato. Porque mando suspender o passaporte ou porque não mando suspender o passaporte. E não porque eu quero. Inclusive, o que seria também, acho que um desdobramento disso, né, que o novo CPC tentou, eu acho que abordar, foi a questão da jurisprudência defensiva, né, dos recursos, dos tribunais, que é aquela coisa de ficar achando uma razão para não conhecer do recurso, para não subir o recurso, buscando meios de dar uma negativa, que também acontecer, seria um outro tema, eu reconheço, é um tema à parte para tratar disso, mas eu acho que tem um pouco a ver com essa questão da não fundamentação. Quer dizer, o meu escopo não é propriamente dar uma decisão fundamentada para não conhecer teu recurso, é arrumar alguma coisa qualquer, desculpa o termo popular, um pelo em ovo para isso não acontecer. Do mesmo jeito na decisão, na sentença, então nem se fala. A decisão lacunosa, né, ou lacônica, aquela que você percebe que, puxa vida, poderia ter tido uma análise um pouco melhor, uma análise, vamos dizer assim, né, mais detida, mais aprofundada daquilo ali. Então, até eu lembro que uma ocasião, faz bastante tempo já isso, eu tive uma sentença no Foro Central, que a juíza foi e deu a sentença todinha, como se a relação entre autor e réu fosse de leasing, e na verdade era um arrendamento mercantil. Eu achei aquilo uma coisa tão básica, fui até conversar com a juíza, falei, excelência, tem um erro material aqui. Ela não acolheu nem os embargos, um erro material, claro.
Pô, era só pegar e falar, onde se lê leasing, lê-se arrendamento mercantil. Tá tudo bem. Se eu tiver que apelar, eu apelo. Se eu não quiser apelar, eu não apelo. Quanto ao mérito. Mas veja, um erro material. Ah, doutor, isso não muda nada. Bom, mas o caso não é de leasing, é de arrendamento mercantil. Como assim? Não muda nada. Né? Aliás, desculpa, alienação fiduciária, não arrendamento mercantil. Então, assim, eu acho que é uma coisa cultural, essa resistência dos juízes, que eu já falei como tratar num outro vídeo, essa questão, por exemplo, dos embargos, e essa resistência de achar que porque você fala que não está fundamentado, você está desrespeitando o ofício dele. Daí não é verdade. Eu só vou abrir um parêntese, importante. Pouquíssimas vezes na minha vida, eu vi um julgador, tanto em primeira quanto em segunda instância, alterar o julgamento em razão de embargo de declaração. Mas eu vou falar que eu vi algumas vezes. Uma única vez na minha vida, eu vi um magistrado exercer o juízo de tratação do artigo 526 do CPC de 73, exatamente, atual número 18, se não me falha a memória, do CPC de 2015, mas uma única vez. E olha que no meu escritório o meu apelido é doutor agravo, que eu adoro fazer agravo de tudo, né? Mas uma única vez eu vi um magistrado fazer isso. A reconsideração da decisão. E assim, eu queria entender o que passa pela cabeça dos magistrados, porque assim, gente, a gente não está nem falando de direito agora. Você reconhecer um erro não é sinônimo de burrice, pelo contrário. Estamos fazendo um spoiler aqui, né? Nós estamos antecipando algumas coisas de embargos de declaração, que eu acho que atrai um vídeo só para isso. Também. Fazer. Eu acho que tem muito a ver com o que você está falando agora. E nós empatamos nisso também. Papinho, eu vou completar agora, ano que eu vou completar 20 anos de advocacia, sempre, desde o 5º ano que eu faço contencioso, tinha um chefe meu que assinava para mim, eu tenho um caso só, vocês conseguem entender isso? De um agravo que foi reconsiderado pelo juiz da primeira instância. Ele recebeu o agravo, não, tem razão, as razões expendidas e tal, eu modifico o meu entendimento. Porque veja só, se a lei faz prever a reconsideração, tudo bem, ninguém está querendo forçar nada, se o juiz acha que tem que ser mantida a decisão, ok, perfeito. Mas é um percentual muito alto, né? Como embargo de declaração. Se eu perguntar para você, quantos embargos de declaração você entrou, o juiz falou, não, tem toda a razão, realmente tem aqui uma obscuridade, uma contradição, uma omissão. É um percentual. Na minha vida não chegam a 10. Então, meus amigos, então assim, esse tipo de discussão que a gente queria trazer hoje sobre a questão da fundamentação das decisões judiciais, e a gente acabou abrindo parênteses um pouco para embargo de declaração, agravo de instrumento, que são temas importantes do novo CPC, até porque o STJ agora vai decidir também qual que é o alcance do rol do artigo 1015 do novo CPC em sede de recurso repetitivo. Meus amigos, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.